Bem-vindos à nossa aula de número 131, item 10 do capítulo 16. Este item 10 tratando agora do, do assunto a discriminação de preços por parte do vendedor. A discriminação de preços por parte do vendedor. Ah, vamos fazer essa leitura a partir do PDF, como sempre estamos fazendo. Peço que prestem bastante atenção no que Mises tem a falar sobre este assunto. Tanto os preços competitivos como os preços monopolísticos são os mesmos para todos os compradores. Então, quando falamos de preços competitivos ou de preços monopolísticos, nós, inclusive, falamos lá atrás, pedindo até para remetendo a este assunto aqui, quando não há quando a gente fala assim, ó, para a existência dos preços monopolísticos, existem item um, item 2, item 3, item 4. Se não me engano, o item 2 é justamente faz uma afirmativa, que eu não vou me lembrar de cabeça agora, que ah, remete, isso, eu estou aqui nele, tá? Então, os maiores assuntos, preços monopolísticos. Isso mesmo. Lá na página 421, quando falávamos de preços monopolísticos, o item um dizia que para haver preço monopolístico é necessário monopólio. O item 3 que a curva de demanda se dê de uma certa maneira que, ao imprimir o preço monopolístico, ainda haverá uma demanda X que resultará num lucro, num faturamento líquido maior do que se eu fosse colocado toda a mercadoria no preço competitivo. Mas o item 2 diz o seguinte: o monopolista ou não tem condições de discriminar entre os compradores ou se abstém de fazê-lo. E manda olhar aqui no item 10. Agora vamos entender por que que Mises coloca isso logo no item 2, antes da curva de demanda. Por que será? Porque talvez vocês já devam estar chegando numa conclusão da seguinte maneira, como bons economistas. Horas, o mundo ideal fosse vender tudo, uma parte nos preços monopolísticos e depois o que sobrar nos preços competitivos. Vamos dar uma olhada? Tanto os preços competitivos como os preços monopolísticos são os mesmos para todos os compradores. Prevalece no mercado uma tendência para eliminar todas as discrepâncias nos preços de uma mesma mercadoria ou serviço. Embora sejam diferentes as valorações dos compradores e a intensidade com que demandam no mercado, todos pagam os mesmos preços. O homem rico não paga mais pelo pão que o homem menos rico, embora tivesse disposto a pagar um preço maior se não pudesse comprá-lo por menos. O que está dizendo aqui? Tanto o rico quanto o pobre vão na padaria e pagam o mesmo preço pelo pão. Mas e se começa a faltar pão, o rico tem mais condições de continuar mantendo comendo pão. O entusiasta por música que prefere restringir seu consumo de comida a perder um concerto de Beethoven paga pelo bilhete de entrada o mesmo que alguém que considera a música como um simples passatempo e que não hesitaria em deixar de assistir ao concerto se para isso tivesse de renunciar a algumas frivolidades. A diferença, aproveitar um grifo meu antigo, entre o preço que alguém paga por uma mercadoria e o maior preço que consentiria em pagar por ela é, às vezes, chamada de margem do consumidor. Ver Princípios de Economia de Marshall, Londres, 1930. Então, vamos pegar essa frase aqui importantíssima. A diferença entre o preço que alguém paga por uma mercadoria e o maior preço que consentiria em pagar por ela é, às vezes, chamada de margem do consumidor. O consumidor está ganhando. Ele estaria disposto a pagar R$ 10, está pagando só um. A margem do consumidor é de R$ 9.
Entretanto, podem surgir no mercado situações que tornem possível ao vendedor discriminar entre os compradores, cobrando-lhes preços diferentes pela mesma mercadoria ou serviço. Pode obter preços que, às vezes, atingem a um nível tal que faça desaparecer toda a margem do consumidor. São necessárias duas condições para que a discriminação de preços seja vantajosa para o vendedor. A primeira condição é que aqueles que compram por um preço menor não possam revender a mercadoria ou o serviço por um preço maior para as pessoas que foram discriminadas pelo vendedor. Então, essa primeira observação demonstra uma coisa muito interessante sobre aquelas pessoas que falam assim: bom, eu vou vender o pãozinho na primeira hora da manhã, quentinho, a R$ 10 para os ricos. O que sobrar, eu vou vender para os pobres a R$ 1 depois, eles já meio durinhos. E essas pessoas vêm comprar e descobrem que no mercado tem quem paga 5 horas. Tudo isso aí é um problema. Se essa revenda não puder ser evitada, frustra-se a possibilidade de discriminar. Então foi péssimo tentar discriminar. A segunda condição é que o público não reaja de tal maneira que a receita líquida do vendedor seja menor do que a receita líquida que obteria se o preço fosse cobrado uniforme. Quem é que gosta de ser discriminado? Mesmo você tendo dinheiro, se você sabe que alguém vende para você só porque você tem mais dinheiro, mais caro do que vende para outra pessoa que ele julga que tenha menos dinheiro que você já não quer mais comprar dessa pessoa. Esta segunda condição é sempre necessária nas situações em que seja vantajoso para o vendedor substituir preços competitivos por preços monopolísticos. Então, essa segunda condição é sempre necessária, é o item 2 lá dos preços. Esta segunda condição é sempre necessária nas situações em que seja vantajoso para o vendedor substituir preços competitivos por preços monopolísticos, mas também pode surgir numa situação de mercado em que não ensejasse a possibilidade de ganhos monopolísticos, uma vez que a discriminação de preço não implica em que o vendedor restrinja a quantidade vendida. Eu comecei explicando no começo. Então, pode surgir uma situação de mercado que não ensejasse a possibilidade de ganhos monopolísticos, porque para ganhos monopolísticos tem que ter uma diminuição da venda, da quantidade vendida. Uma vez que a discriminação do preço não implica que o vendedor restrinja a quantidade vendida. Ele não quer perder completamente nenhum comprador. Tem apenas de considerar que alguns compradores podem restringir o montante de suas compras, mas, como regra geral, tem a possibilidade de vender o remanescente de seu estoque a pessoas que não comprariam nada ou que comprariam apenas uma quantidade menor se tivessem que pagar o preço competitivo uniforme. Consequentemente, a configuração dos custos de produção não afeta as considerações do vendedor que discrimina. Os custos de produção não sofrem nenhuma alteração, uma vez que a quantidade total produzida e vendida permanece a mesma. O exemplo mais frequente de discriminação de preço nos é oferecido pelos médicos. Um doutor que possa dar 80 consultas semanais e que cobre $3 por cada uma tem seu tempo todo tomado atendendo a 30 pacientes e ganha 240 por semana. Se cobrarem dos 10 pacientes mais ricos, que consomem 50 consultas, 4 em vez de 3, eles só consumirão 40 consultas. O doutor então vende as 10 consultas remanescentes por $2 cada a pacientes que não estariam dispostos a pagar 3 pelos seus serviços profissionais. Assim sendo, seus ganhos semanais aumentam para 270. Como o vendedor só pratica a discriminação se lhe for mais vantajoso do que vender a um preço uniforme,
É óbvio que o resultado é uma distorção no consumo e na alocação dos fatores de produção aos seus diversos empregos. A discriminação implica sempre num aumento de dispêndio total para a aquisição do bem em questão. Os compradores devem compensar esse maior dispêndio diminuindo outras compras. Mesmo os ricos que estão pagando US$ 4, eles estão deixando de gastar o que os outros gastaram só dois em outras coisas. Como é muito pouco provável que os beneficiários da discriminação de preços gastem seus ganhos na compra dos mesmos bens que os prejudicados deixam de adquirir, são inevitáveis as mudanças nos dados do mercado e na produção. Sempre que há algo que você mexa artificialmente no mercado, há uma mudança nos dados do mercado na produção. No exemplo acima, saem prejudicados os 10 pacientes mais ricos. Pagam US$ 4 por um serviço pelo qual costumavam pagar 3. Mas não é só o médico que obtém vantagem com a discriminação. Os pacientes a quem ele cobra 2 também são beneficiados. É claro que os recursos para pagar os honorários do médico são obtidos pela renúncia de outras satisfações. Entretanto, os pacientes valoram essas outras satisfações por menos do que a consulta ao médico. O grau de satisfação atingido é, portanto, maior. Para melhor compreensão da discriminação de preços, convém lembrar que, no regime da divisão do trabalho, a competição entre todos aqueles que desejam adquirir o mesmo produto não prejudica necessariamente a posição de cada competidor. Repetindo, para melhor compreensão da discriminação de preço, convém lembrar que, no regime da divisão do trabalho, a competição entre todos aqueles que desejam adquirir o mesmo produto não prejudica necessariamente a posição de cada competidor. Os interesses dos competidores são antagônicos apenas em relação aos serviços oferecidos pelos fatores complementares de produção fornecidos pela natureza. Esse inescapável antagonismo natural é superado pelas vantagens advindas da divisão do trabalho. Na medida em que os custos médios de produção possam ser reduzidos pela produção em larga escala, a competição entre aqueles que desejam adquirir a mesma mercadoria acarreta uma melhoria na situação de cada competidor. O fato de que não só algumas pessoas, mas um grande número delas deseja adquirir a mercadoria cezinho torna possível sua fabricação por processos que reduzam os custos. Desta maneira, mesmo pessoas com recursos mais modestos podem adquiri-la. Assim sendo, às vezes, a discriminação de preços pode ensejar de uma necessidade que permaneceria insatisfeita se não houvesse a discriminação. Nós vamos explicar isso. Mas isso acontece muito, por exemplo, com o lançamento de produtos, que logo no lançamento eles são mais caros. E somente os ricos vão ter aqueles produtos no primeiro momento. Mas isso não enseja que isso seja uma coisa ruim. Os ricos estão pagando mais caro para que, no segundo momento, essa produção em larga escala permita, consequente da aprovação do mercado, permita que os mais pobres possam comprar. Numa determinada cidade, existem pezinho amantes de música, e cada um deles estaria disposto a gastar US$ 2 para assistir ao recital de um virtuoso. Mas o conceito requer um gasto maior do que US$ 2. E, portanto, não pode ser realizado. No entanto, se fosse possível fazer discriminações na venda dos bilhetes e se entre os P, né, todos aqueles aficionados de música, se todos eles, se dentre eles, N entre eles, estiverem dispostos a pagar 4, o recital poderia ser realizado, desde que a quantia 2 vezes N mais P dólares fossem suficientes. Entenderam? N paga US$ 4 e P paga
pagaria só US$ 2, ok? Ah, neste caso, N pessoas pagariam US$ 4 cada uma e P menos N, porque N já pagou os quatro, já compraram, então P menos N pagariam somente dois, renunciando todas elas à satisfação de alguma outra necessidade menos urgente, se não tivessem preferido ir ao recital. Todas as pessoas na plateia estão melhores do que estariam se a impossibilidade de discriminar o preço tivesse impedido a realização do concerto. Os organizadores têm interesse em aumentar a audiência até o ponto em que o aumento do custo por assistente adicional passe a ser maior do que o preço que o novo assistente está disposto a pagar. As coisas seriam diferentes se o recital pudesse ser realizado mesmo que o preço do bilhete fosse apenas dois. Neste caso, a discriminação do preço teria diminuído a satisfação daqueles que pagaram quatro. Entenderam? As coisas seriam diferentes se o recital pudesse ser realizado mesmo que o preço do bilhete fosse apenas dois. Por quê? Neste caso, a discriminação do preço teria diminuído a satisfação daqueles que pagaram quatro. São coisas que nós muitas vezes não saberemos como saber se isso de fato aconteceu. Mises está colocando as verdades praxeológicas que estão incutidas nessas coisas. A prática muito comum de vender entradas para espetáculos artísticos ou bilhetes de estrada de ferro por preços diferentes não é o resultado de discriminação de preço no sentido cataláctico do termo. Então, discriminação por preço no sentido cataláctico, vender a 4 e vender a 2, no sentido que Mises colocou acima, é para que haja condições de ser realizado o evento, e não questões outras. E agora ele vai dizer o quê? Quem paga um preço maior obtém algo mais do que quem paga um preço menor. A prática. Obtém um lugar melhor, uma viagem mais confortável, etc. A verdadeira discriminação do preço ocorre no caso dos médicos, que, embora atendendo a cada paciente com o mesmo cuidado, cobram do cliente mais rico mais do que do menos rico. Ocorre no caso de estradas de ferro, que cobram mais no caso de certos bens, cujo transporte acrescenta mais ao seu valor do que no caso de outros bens, embora os custos ferroviários sejam os mesmos em ambos os casos. É óbvio que tanto o médico como a ferrovia só podem praticar essa discriminação até o limite representado pela possibilidade de o paciente ou o expeditor encontrarem uma solução mais vantajosa para os seus problemas. Mas essa circunstância se refere a uma das condições necessárias ao surgimento de preços discriminatórios. Seria inútil examinar um estado de coisas no qual a discriminação de preços pudesse ser praticada por todos os vendedores de todos os tipos de mercadorias e serviços. É mais importante enfatizar que numa economia de mercado que não seja sabotada pela interferência governamental, as condições necessárias para a discriminação de preços são tão raras que podemos considerá-la um fenômeno excepcional. Deixa eu só remover esse destaque e encerrar a nossa aula 131, para então podermos passar para a nossa aula 132. Lembrando que estamos trazendo muitas informações operacionais que valem muito para questões de justificativa até de discriminação de preços. Ora, ninguém gosta de ser discriminado. Então, muitas das vezes, você pode até fazer uma discriminação para que se ganhe mais numa determinada classe e outra menos. E isso não é a discriminação de preços no formato cataláctico, seria uma distinção de serviços. Mas, por exemplo, o mesmo serviço de qualidade o médico vai dar. No entanto, ah, existe um preço diferente, onde a pessoa chega ao médico e é o primeiro a ser consultado
logo que libera uma vaga. Essa pessoa paga 50% a mais pela consulta. O outro que chegou na frente dele, que está esperando a próxima consulta liberada, ele está no atendimento normal, paga preço normal. Horas. Quando sai alguém da sala do médico, se tiver alguém que está disposto a pagar 50% a mais para ter um atendimento preferencial, essa pessoa será atendida preferencialmente na frente dos outros. Nada mais justo. Esse tipo de coisa que garante que todos possam, de fato, ter uma seleção natural via preferência monetária de quem vai ser atendido primeiro, mantendo muitos negócios, inclusive diminuindo o preço para aqueles que não poderiam pagar o preço competitivo, caso fosse de fato jogado no mercado. Perfeito? Espero que tenham gostado dessa explicação última e que ajude vocês no dia a dia.